Boa noite, sejam muito bem-vindos a essa sequência de conteúdos que começa hoje sobre a jornada do líder estrela. Hoje, especificamente, nós iremos falar sobre mudanças. Por quê? O mundo está mudando na maior velocidade já vista na história da humanidade, segundo o Fórum Econômico Mundial. Nós não vivemos nada até hoje na história como nós estamos vivendo agora. E você, que é um líder, precisa se reinventar para ter sucesso nessa mudança de era, né? Eu costumo dizer que é uma mudança de era épica e não episódica, porque ela está revolucionando todas as áreas da humanidade. Então, enquanto as pessoas chegam, para quem não me conhece ainda, eu vou me apresentar. Eu sou Carla Vaz, trabalhei mais de 20 anos em empresas, tive uma carreira executiva muito legal, saí do marketing, transitei para recursos humanos e depois de um movimento de reinvenção, há 5 anos atrás, eu deixei a carreira executiva para me tornar escritora, palestrante, empreendedora, treinadora de líderes e eu já treinei milhares de líderes pelo Brasil afora e eu desenvolvi um método que é o método do líder estrela, baseado na neurociência e onde eu somo os meus estudos e a minha experiência prática sobre o que faz realmente a diferença e o que vai ajudar você a ter muito sucesso nessa mudança de era. E eu sou uma grande sonhadora. Eu sonho com líderes melhores, porque as empresas são feitas de pessoas. Líderes são pessoas. Fora isso, as empresas são paredes e tijolos, quem faz a coisa acontecer, quem entrega resultados são as pessoas. E nós estamos vivendo uma grande revolução, eu vou falar sobre isso e por que você precisa se reinventar quanto líder e tá pronto para essas mudanças e como você pode fazer isso. Eu tô aqui para te ajudar, eu sou Carla Vaz e vou conduzir então esse conteúdo para você se tornar um líder estrela e ter muito sucesso. Vamos lá, acho que o pessoal já chegou, podemos começar e entrar então no conteúdo. E o que é o líder estrela, né? Ele começa no autoconhecimento, tudo começa com você. Não tem jeito para você se comunicar melhor, para você poder atingir seus objetivos, para você poder engajar as pessoas, você precisa se conhecer. E aí depois você precisa ter uma atitude, ter senso de dono, se responsabilizar pela sua vida, ter garra para conseguir os seus objetivos. Depois que você deu esse mergulho profundo em você, você precisa montar um grande time, saber qual é a diferença entre as pessoas, quais competências elas podem contribuir e que competências complementam a sua. E aí você precisa, a quarta ponta da nossa estrela de comunicação, uma comunicação que engaja, uma comunicação clara e por último ter uma ótima execução. Cuidar de como vocês fazem as coisas, isso mais nada é do que cultura organizacional, das metas e continuar aprendendo o tempo todo e praticar o que eu chamo de dito e feito, ter um discurso alinhado com a prática. E toda essa metodologia do líder estrela é baseado na neurociência, que abriu um vasto caminho para a gente hoje entender sobre como o nosso cérebro funciona. Percorrendo esses 5 pontos, você com certeza será um líder de alta performance e se torna um líder estrela. Entrando então no conteúdo dessa nossa noite, nós vamos falar um pouco dessa história da humanidade, da primeira revolução industrial, da segunda, mais rapidamente, só para a gente poder se situar, que antes as mudanças demoravam muito tempo para acontecer, né? 1760 a gente entra aqui com a máquina de fiar, 1811, gente, aconteceu o primeiro movimento sindical da história da humanidade, que é o movimento ludista. O que isso significa? Que foram os homens que estavam lutando contra a revolução industrial, começaram a quebrar máquinas dentro das fábricas porque eles estavam com medo das máquinas. Alguma semelhança com o que a gente está vivendo hoje, muita semelhança, né? É da natureza humana. Por isso que é muito legal entender um pouquinho sobre neurociência, porque ela ajuda a gente a dar resposta para tantas coisas que nós até então não tínhamos resposta. Depois a gente entra na outra parte da segunda revolução, da revolução industrial, onde, gente, telefone, 1876, outra grande mudança, 1903, os irmãos Wright, 17 de dezembro de 1903, levantam voo pela primeira vez nos Estados Unidos.
1920, televisão, tinha gente no New York Times que falava: quem é que vai querer olhar para uma caixa, né? E a gente teve a televisão que mudou muito a nossa vida. Depois nós entramos no século 20, a revolução tecnológica, onde a gente tem aqui, ó, 1960 é o HTTP e o primeiro celular é de 1973, aliás, o ano que eu nasci. O que isso tudo tem a ver comigo, Carla? Tem a ver que, olha só, como demorava muito tempo para uma mudança significativa acontecer. E a gente precisava ter esse monte de equipamento para poder falar, para poder filmar, para poder se locomover, para um monte de coisa. E aí a grande revolução que nós entramos em 2007 é com o iPhone, com os apps, onde muda totalmente a nossa vida. E é disso que nós estamos falando. A grande diferença desta mudança para as outras da história da humanidade é a velocidade, porque hoje a tecnologia está muito pronta para invadir a nossa vida e ela não está nem aí se você estamos prontos para toda essa mudança. Ela não vai perguntar: ei, Carla, você está pronta para uma mudança nova? Você está pronta para usar uma assistente social? Não. A tecnologia entra na nossa vida e a gente tem que, correr atrás. O Watson, gente, é o computador de inteligência artificial da IBM, aqui, no centro. Ele é de 2010, essa foto é de 2011, onde ele estava participando de um talk show com os humanos e ele estava offline. Olha o detalhe. E o que era esse talk show? O apresentador, ele dava respostas e as pessoas e a máquina que participava do talk show precisava fazer pergunta. E essa é uma competência dessa era que nós vivemos, saber fazer perguntas. E aí a gente está num grande enrosco, né? Por quê? Eu, por exemplo, sou geração X, 46 anos, venho de uma época onde a escola não ensina a gente a fazer pergunta, a escola pede que a gente dê uma única resposta, né? E a gente, então, não é desenvolvido a pensar de uma forma diferente. E é isso que está dando um monte de confusão aí na vida de um monte de líder. Porque agora a forma de você liderar, a forma de você fazer as coisas precisa ser diferente. Por isso que é hora de você se reinventar. E o que essa mudança tecnológica impacta na sua vida, na minha vida e na vida de todo mundo? Uma mudança muito grande no perfil da sociedade. Então hoje, por exemplo, as pessoas querem ter flexibilidade de horário. Não é mais aquela coisa rígida de trabalhar por hora, mas é trabalhar por entrega, trabalhar por propósito, fazer alguma coisa que faz sentido para suas vidas. Eu, na minha última função executiva, eu tive um funcionário que um dia veio e falou assim para mim, né? Carla, eu quero ir num show que vai acontecer durante o dia. Era uma quinta-feira. E eu quero negociar com você como que eu posso dar conta, os projetos que eu preciso entregar para eu não vir trabalhar numa quinta-feira. Olha só, que grande mudança. Outra coisa, as pessoas não querem mais, as novas gerações não querem ter carro. Isso está gerando uma grande mudança na indústria automobilística. E uma coisa que eu sempre digo para as pessoas é o seguinte: se tem uma mudança acontecendo no setor vizinho ao seu, não fique parado na sua zona de conforto, porque essa mudança amanhã pode impactar você. Então a gente tem uma sociedade com novos anseios, com novas expectativas, com novas cobranças. Também existem as pessoas que estão nas organizações que também são apegadas ao passado. E isso é uma coisa muito legal, né? A gente, pela primeira vez na história, tem uma coisa inédita acontecendo dentro das empresas. 4 gerações trabalhando juntas ao mesmo tempo. Então você tem a geração boomer, os X, os Y, os Zeitgeists, então todo mundo trabalhando junto, dando um caldo muito divertido e desafiante para você que é líder. Então, gente, o que eu posso dizer é o seguinte: a gente está numa mudança muito grande. Ontem a gente tinha TV, hoje a gente
assiste tudo por internet. Antes era fixo, hoje a gente fala de móvel. Antes a gente tinha muita hierarquia nas organizações, hoje a gente trabalha muito em rede, a gente vê as startups vindo aí também e trazendo uma nova pegada para as grandes organizações tradicionais. GM já foi uma das maiores empresas do mundo. Hoje as maiores empresas, Google, Instagram, YouTube, tudo isso é novo, olha só quanta mudança. Antes a gente falava de corporação, hoje a gente fala do indivíduo, porque o indivíduo hoje tem muito mais poder do que a pessoa que está no poder, né? Controle para transparência, do produto para a marca. Hoje as marcas são valiosas, Google não tem prédio. É intangível todos os bens que eles dispõem, é conhecimento. A gente vem de uma época onde exigia padrão, hoje a gente precisa de experiência, oferecer experiências boas para os funcionários e também para os nossos clientes. A gente vem de um consumismo aí ignorante, quase cego, né? Onde ninguém se preocupava com a origem dos produtos, como é que eram feitos, como é que não eram feitos, com o meio ambiente, para um consumo muito mais consciente, onde as pessoas começam a se preocupar se tem mão de obra infantil sendo empregada no processo produtivo, se está fazendo mal para o meio ambiente ou não. Então uma onda verde, uma conscientização muito grande, e isso muda completamente a dinâmica dos negócios. E de novo, quem faz negócio? Você que é líder, são as pessoas que fazem negócio. O passado era igual ao futuro, por quê? Como eu mostrei nesse início para vocês, demorava muito tempo para uma mudança acontecer. Agora não, é tudo assim, ó, muito rápido. O passado é completamente diferente do futuro. A gente vem de uma época onde as coisas eram previsíveis e agora a gente vive uma era onde as coisas são imprevisíveis. A gente trabalhava muito mais por meta e hoje as pessoas trabalham muito mais por propósito. Claro que a meta ainda é importante e nós vamos falar disso na ponta 5 da estrela de execução. A gente ainda precisa de meta, mas não é mais só a meta pela meta. É a meta porque eu vou conquistar algo maior, porque eu tenho alguma coisa muito mais significativa na minha vida que eu estou buscando. E aí eu vou contar uma historinha para vocês para ilustrar essa fase de mudança que a gente está vivendo e a necessidade de você se reinventar e mudar aqui, ó, o seu modelo mental. Então, tinham duas moscas passeando e elas caíram num copo de leite. E aí uma mosquinha falou para a outra assim: "Ah, vamos bater a perna que a gente consegue sair daqui." Teve uma mosca que resistiu e não quis. Aqui bateu a perna, conseguiu fazer o leite virar nata e ela, ó, saiu dali. Legal, aprendeu, achou uma alternativa. Essa mosquinha que conseguiu sair do copo de leite, depois foi passear com uma outra amiga dela e elas caíram num copo de suco com um canudo. A mosca que saiu do copo de leite falou assim para a amiga dela: "Já sei, vamos bater a perna, esse líquido vai endurecer e aí a gente consegue impulso para poder sair." A outra mosquinha falou: "Não, isso não funciona mais, a gente precisa de uma outra alternativa. Eu vou sair por esse buraco, por esse cano que tem aqui, que era o canudo." A mosquinha, apegada às ideias do passado, ficou ali e de tanto bater a perna ela morreu. E a mosquinha que tentou algo novo escapou e ó, voou. Essa história nos remete que aquilo que funcionou no passado não funciona mais hoje, ou pode não funcionar. Então você precisa estar aberto para o novo. E já, fica comigo, eu vou te contar e vou te dar algumas dicas de como lidar com isso e como lidar com o seu próprio modelo mental. Que mundo é esse que a gente vive? A gente vive o mundo VUCA. Esse é um acrônimo que vem do inglês, onde a gente fala que o mundo hoje ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. E aí tem um caldo ainda mais divertido que liderar no Brasil é liderar na muvuca. E você, como líder, precisa ser maleável e precisa ser único. Único no sentido de valorizar as coisas boas que você tem e não seguir mais a multidão só. Fazer aquilo realmente que está na sua essência. E a liderança, então, para liderar nessa muvuca, precisa de resiliência, de muito otimismo, ser confiável, curioso, simples, porque a gente tem que descomplicar esse mundo que está muito complexo e ter clareza da orientação para as pessoas de para onde elas devem ir. Isso que o método Estrela ajuda você a lidar com essa muvuca que a gente tá. Inclusive, liderar no Brasil é tão desafiante que algumas multinacionais mandam executivos que têm
são promissores, né, de carreira, de virar presidente, de assumir posições mais altas nessas corporações, a fazer uma passagem no Brasil, vir liderar um negócio no Brasil, porque dizem que quem lidera no Brasil lidera em qualquer lugar do mundo. E eu acho que é por aí mesmo, né? Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que a reinvenção não é mais uma opção. Eu quero dar boas-vindas para você a esse mundo novo, cheio de oportunidade. Peter Diamandis, né, que é um dos fundadores da Singularity, tem um livro muito legal chamado Abundância, e ele fala que nós estamos vivendo uma época muito próspera e ele traz um monte de dados no livro dele que é super interessante. Quem tiver curiosidade para saber mais, ele tem um TED também, TED, você procura na internet Peter Diamandis, que ele vai falar desta era de abundância e eu concordo com ele. Eu sou uma pessoa otimista e eu acho que a gente está vivendo uma era assim de muita abundância e de muita oportunidade. Eu pessoalmente, Carla Vaz, sou apaixonada por essa era maravilhosa que a gente vive. Tá bom, Carla, e aí? O mundo tá mudando, eu entendi, preciso me modificar, preciso me reinventar, mas eu tô em crise. É isso que eu tenho escutado da liderança. A liderança tá em crise, porque como é que eu lidero nesse mundo maluco, entrego o resultado, faço bem para as pessoas, dou conta de todas essas demandas, sendo que eu não fui preparado para isso, porque a escola tradicional não nos ensinou a liderar, né, da nossa geração, se você é da minha geração, mesmo as escolas mais jovens, elas não ensinam liderança. O que a escola ensina pra gente? A matemática, a física, a química, são importantes? Muito importantes, mas elas não estão conectadas, não ensina a gente a pensar sistêmico, então é tudo fragmentado, uma coisa separada da outra. E a gente tem então pessoas mais exigentes. E o que as empresas estão esperando e precisando dos líderes, estão esperando de você? Que você resolva problemas. E as pessoas estão mais críticas e buscam então muito mais significado. Elas descobriram, as redes sociais deu poder ao indivíduo. As pessoas hoje têm voz, coisa que no século passado a gente não tinha. A gente não podia expressar opinião e as redes sociais trouxeram isso para a nossa sociedade. Então o líder não vai mais sobreviver se ele não se dedicar àquilo que é humano. Porque, gente, as máquinas vão fazer parte dos serviços que são corriqueiros. Esses dias, há um tempo atrás, na verdade, eu estive numa startup onde eles estavam desenvolvendo um robô de inteligência artificial para preenchimento de nota fiscal. Então, o que isso significa? Isso para uma grande empresa, uma área provavelmente inteira vai desaparecer nessa empresa. Mas aí você me pergunta, cara, as pessoas são insubstituíveis ou substituíveis? Eu, como otimista e por tudo que eu tenho lido, estudado e acompanhado aí da tendência global, as pessoas vão precisar cada vez mais agora desenvolver aquilo que é intrinsecamente humano. E aí, gente, o líder precisa tanto gerenciar pessoas quanto gerenciar negócios. E essa é a crise, porque até muito pouco tempo atrás, o líder precisava gerenciar o negócio. Né? Tinha ferramentas, ele tinha metodologias, ele tinha técnicas, as pessoas não tinham espaço para falar, então a gente vivia uma época do que a gente chama de comando e controle, porque as pessoas não tinham voz. Isso mudou completamente. Hoje as pessoas têm voz, hoje elas sabem dos seus direitos, elas têm muito mais desejos, aspirações, sonhos. A internet trouxe a oportunidade das pessoas sonharem. Então você, líder, precisa gerenciar pessoas e gerenciar negócios. E aí você me pergunta, cara, mas como é que a gente supera todos esses desafios? Gente, eu vou dizer para vocês que vai dar um pouquinho de trabalho, mas uma coisa, eu gosto muito dessa frase, que a dor é passageira, mas a vitória, ela é eterna, a vitória é para sempre, ela fica marcada, é de um autor anônimo. Então, nesse momento onde a gente está tendo que se alongar, né, igual fazer exercício. Lembra quando se você foi na academia pela primeira vez, você vai fazer um alongamento, né? A primeira vez dói um pouquinho, mas depois é gostoso, porque você consegue atingir um objetivo, você consegue se superar. Então, vale a pena. E aí, para dar resposta a tantas dúvidas que nós temos de como liderar, de como fazer diferente nesse mundo de hoje, como dar conta dessa sociedade, dessas pessoas. A gente tem a neurociência social que vem para dar uma ajuda para a gente. A neurociência,
É apaixonante. Eu descobri a neurociência cerca de 4 anos atrás e eu fiquei fascinada por esse conhecimento, porque eu mesma buscava essa resposta para minha vida enquanto líder e não estava encontrando. E eu encontrei muito aqui na neurociência. O que significa? Que hoje, com as tecnologias, a neurociência pode estudar o cérebro humano vivo e até 20, 30 anos atrás só podia estudar o cérebro morto. Então é possível hoje estudar o cérebro em atividade, o que traz muita resposta e muito conhecimento e aprendizado para a gente. A neurociência então investiga a funcionalidade da mente e o comportamento humano a partir da complexidade da construção do cérebro humano. Então, o que significa isso? Que o líder precisa criar um ambiente agora para que o cérebro humano funcione. Sabe o que é mais legal de tudo isso? O cérebro, o funcionamento do cérebro, ele é universal. Depois vem as características culturais que modificam e que dá o contorno e o caldo todo. Mas o cérebro, ele é universal, o seu funcionamento. A neurociência traz isso pra gente. Resposta. E o que eu quero trazer para vocês de muito legal? Ela investiga a maneira como os humanos se relacionam entre si e consigo mesmo. Autoconsciência, atenção, regulação emocional, atitude, estereótipos, empatia, persuasão, dor social. Então ajuda a gente a entender tudo isso. E um princípio organizador da neurociência social é que ela vai ensinar a gente a minimizar as ameaças, que vai fazer o teu funcionário ficar na reativa, e como maximizar as recompensas para fazer o cérebro ficar mais aberto para o aprendizado e você ter a equipe ali naquele gás para poder trabalhar. As necessidades sociais, gente, são tratadas pelo cérebro como necessidades de sobrevivência. E o que é mais interessante, que fica armazenado no nosso cérebro no mesmo lugar, a dor física e a dor emocional. O que significa isso? A dor física, inclusive, ela passa muito mais rápido do que a dor emocional. E dor emocional, o ambiente corporativo, a liderança, pode gerar dor emocional e com isso que a gente precisa lidar e precisa evitar. Eu vou contar rapidamente para você sobre 2 sistemas que nós temos no nosso cérebro e que são fundamentais para tudo que vai vir pela frente nessa sequência de conteúdos que eu vou trazer para vocês. Nós temos o sistema emocional, chamado de sistema límbico, que ele se desenvolveu primeiro nos mamíferos e é onde armazena todas as nossas emoções. E depois, quando a gente fala em evolução da espécie humana, veio o neocórtex, que é o nosso cérebro racional, onde fica a nossa linguagem, a nossa capacidade analítica, a nossa criatividade. Acontece que o ser humano, ele é mais emocional do que racional, porque primeiro a gente sente e depois a gente leva para a nossa razão para dar justificativas e explicações técnicas e racionais para aquilo que a gente sentiu. Ah, tá bom, Carla, mas o que isso tudo tem a ver comigo, com a liderança? Se você entender esse mecanismo e que no cérebro límbico nós temos uma pequena glândula chamada, duas na verdade, chamada amígdala, que parece com uma amêndoa, que ela foi programada para manter a gente vivo. É isso, o cérebro humano é programado para sobrevivência, para manter a gente vivo. Então, nós vamos falar bastante sobre isso, do que você, líder, deve evitar para não disparar na pessoa o que a gente chama de resgate de amígdala. O que significa isso? Quando você coloca o funcionário, se sente ameaçado, ele vai entrar num processo de resgate de amígdala e aí ele vai ter 3 reações possíveis. Ou ele vai fugir, ou ele vai se defender, ou ele vai atacar. E tudo funciona dessa forma. Então, a partir do momento que você entende a neurociência, como o nosso cérebro funciona, você pode liderar de uma forma que você não vai colocar os seus funcionários em processo de resgate de amígdala e com isso você consegue levá-los junto com você. Uma dica que eu dou para vocês é que em vez de dar foco no problema, coloca foco na solução. Porque quando você, líder, foca no problema, você leva o funcionário para vitimização, ele vai estar reclamando e ele vai acionar a amígdala. E aí ele vai ter as respostas que eu falei para você, de fuga, de paralisia ou de ataque. Agora,
Se você colocar foco na solução, ou seja, olhar para o futuro, você leva a pessoa a pensar coisas positivas e ficar tranquila emocionalmente e trazer soluções legais, racionais e que são produtivas para o seu negócio. Então, o que é liderar no mundo atual? O Daniel Goleman tem uma pesquisa, autor famoso sobre inteligência artificial, que se a gente cuidar das questões softs no ambiente corporativo, a gente consegue aumentar em 20% os resultados. O que são questões softs? Clima, as pessoas se sentirem bem, produtivas, as questões emocionais de relacionamento, né? Então, olha só o quanto é importante e quanta mudança a gente tem hoje na forma de liderar. Talvez você tenha aprendido liderança numa época onde tudo isso não era desvendado e a gente não tinha essa informação, mas agora você tem. Agora a gente tem essa informação e pode lidar de uma forma muito diferente com o nosso cérebro. E aí tem uma coisa que muda na liderança do século XXI. O líder do século XXI precisa gostar de gente. Não dá mais, não cabe líder no século XXI que não goste de pessoas. E ele precisa ter foco no resultado e foco nas pessoas. Foco no resultado e foco nas pessoas. Então, para pensar de forma criativa, para as pessoas trabalharem em equipe, tomarem boas decisões, o ser humano precisa estar livre dessas supostas ameaças do cérebro, do sistema emocional que a gente falou até aqui, para ele ser mais produtivo. Olha como as coisas se amarram. Então, se eu mantenho um clima legal de relacionamento, de produtividade, onde eu coloco o meu funcionário a pensar no futuro, ele fica muito mais aberto para ter ideias, para trabalhar melhor e, consequentemente, trazer mais resultados. E o líder, você, é o grande agente desse ambiente. Tudo começa e termina na liderança, como já diz John Maxwell, um dos mais famosos palestrantes e escritores sobre liderança. Então você, líder, é responsável por criar esse ambiente. Não importa se o seu chefe, o que está acima de você, está fazendo diferente. Faça você aquilo que você acredita. E agora, a partir do momento que você conhece esse conteúdo, você pode começar a fazer diferente. Porque nós temos um mundo novo, nós precisamos nos reinventar enquanto líderes, enquanto seres humanos. Não só para liderar na empresa, mas também para liderar a nossa própria vida, para liderar em casa, se você tem filho, né? Você não pode mais agir com as crianças como você aprendeu, ou como seu pai ou sua mãe agiam com você. E aí, tá bom, cara, você contou um monte de coisa legal, a gente precisa liderar as pessoas de uma forma diferente, não pode fazer com que o cérebro emocional se sinta ameaçado para não ter resgate de amígdala, para as pessoas serem mais produtivas. E como eu lido com isso, então, com esse mundo de mudança que também está nos assustando enquanto líderes? O que eu proponho para você é botar o óculos de curioso, né? E começar a perguntar, e se? E se? E se eu fizer dessa forma? Por exemplo, eu trabalhei numa organização onde o horário era tradicional. E aí essa empresa foi ter o escritório num prédio onde tinha muito trânsito na porta do prédio. E aí a gente começou a se questionar como é que a gente podia fazer diferente. E uma das saídas, a gente usando o e se, a gente falou, e se a gente colocar horários escalonados? Então tinha gente que entrava às 7 da manhã, tinha gente que entrava às 8, tinha gente que entrava às 9, tinha gente que entrava às 10 da manhã. Olha só que mudança. E esse é um dos exemplos que você pode adotar. Comece a pensar, e se o meu funcionário puder trabalhar de casa, tiver horário flexível, e se eu fizer dessa forma, e se eu experimentar fazer reunião de equipe de um outro jeito? Então a melhor dica, a mais poderosa que eu posso te dar hoje é adotar o e se na sua vida para você lidar com esse mundo de mudanças. Fazer algo diferente todos os dias. Procura um caminho diferente, procura fazer uma pequena coisa diferente. Se você começa amarrando o seu tênis de manhã no pé direito, começa então amarrando no pé esquerdo. São pequenas mudanças e constantes todos os dias que vai ajudar você a abrir a sua mente para olhar para esse mundo também com otimismo e com a abundância que ele oferece. Dê pequenos e constantes passos. Não queira fazer assim uma grande revolução na sua vida de uma vez.
vai revolucionando todo dia um pouquinho e adotando para que o seu cérebro também adote novos hábitos. Veja o benefício. E aí vem uma coisa importante que nós vamos falar na próxima live sobre o objetivo, aonde você quer chegar. Suba a sua régua. Se você está com um objetivo mediano, sobe a sua régua. Tenha claro aonde você quer chegar. Tudo isso vai afastar você da dor da mudança, porque dói mudar. É difícil sim para você se aproximar do prazer e olhar o lado positivo de tudo isso. E uma outra coisa importante sobre o nosso cérebro é que tudo que a gente faz é por dor ou por prazer. Então o nosso cérebro, ele quer eliminar a dor e ter prazer. Então se você atrelar um objetivo, algo legal para a sua vida, você vai atrelar prazer. E aí, consequentemente, os desafios diários desse aprender, desse alongamento que você precisa fazer para sair da zona de conforto e se reinventar para esse mundo novo, vai ficar muito mais possível, né? E aí, então, a gente chega ao final dessa noite com esse conteúdo, onde nós falamos, então, de mudança, né? Que a gente está vivendo a mudança mais acelerada da história da humanidade, que a gente precisa se reinventar enquanto líder, não só para poder ter sucesso na carreira, mas para a gente poder ser um pai melhor, uma mãe melhor, para você poder ter alegria, prazer, satisfação, deixar o seu cérebro legal e você então ter uma vida também muito mais legal. E o que você ganha sendo um líder estrela? Alta performance. E o que você ganha tendo alta performance? O respeito das pessoas que você mais ama, o respeito da sua equipe, o respeito dos seus pares, o respeito dos seus chefes, você constrói legado. Então, assim, tem um monte de benefícios. Precisa de um pouco de esforço, como tudo na vida. Para a gente poder se destacar, a gente precisa se dedicar, precisa ter muita garra e muita gana. Agora, na próxima live, eu convido você a estar comigo também na quinta-feira. Nós vamos falar de autoconhecimento e eu vou trazer um convidado muito especial que fez muita diferença na minha carreira e eu tenho certeza que ele também vai fazer toda a diferença para você. Então, lembrando, para a gente poder encerrar, que nós temos dois sistemas no nosso cérebro, um emocional e um racional. A gente sente primeiro e depois a gente toma a decisão. O nosso cérebro emocional, ele está programado para sobreviver. Você, enquanto líder, então, tem que tomar cuidado com a forma como você fala, com as suas atitudes, para que o seu funcionário não tenha um resgate de amígdala e ele possa estar num ambiente que proporciona criatividade, relacionamento, ou seja, coisas positivas para ele entregar mais para a organização. E o grande agente de tudo isso é você, que é líder. Está nas suas mãos. Você está no comando. Lembre-se disso. Equipe boa e equipe ruim é sua responsabilidade. E aqui, para a gente encerrar, ficamos com a frase de John Maxwell: tudo começa e termina na liderança. Um beijo muito carinhoso e antes de eu dizer o último boa noite para você, eu quero pedir para você deixar seus comentários aqui. O que você gostaria de ver, de saber, de conhecer, porque eu tenho muito conteúdo para trazer para vocês. Eu ando muito por esse mundo afora, faço muitos cursos, né? Já fiz curso no MIT, já fiz em Berkeley, já fiz na IDEO, que é a maior empresa consultoria de design thinking do mundo. Acabei de fazer 2 cursos de neurociência, um de neuroplasticidade. Então tem muita coisa legal da minha vida, da minha experiência prática para poder compartilhar com você. Diz o que você precisa para se tornar um líder estrela. Boa noite e eu te vejo na próxima live ou então por aí nas minhas redes sociais, Carla Vaz.